O Flamengo notificou o Internacional pelo atraso de uma parcela do pagamento do volante Thiago Maia. E o Inter vai ter que, nos próximos dias, quitar este débito com o clube carioca, com algumas receitas chegando através de movimentos dessa janela de transferências. A gente fala também a respeito de uma proposta que está chegando pelo atacante Wesley, do Internacional. O futebol turco está interessado no jogador e colocou uma proposta milionária na mesa do Inter, que por enquanto recusou a oferta. Paulo Paixão abriu o jogo sobre o ambiente colorado, falou sobre o trabalho da preparação física, sobre algumas situações envolvendo Gabriel Mercado e abriu o jogo sobre o momento de Ener Valencia, agora convocado pela seleção do Equador e que briga para sair da nhaca, da má fase em que está envolvido ao longo dos últimos jogos. Gabriel Carvalho, o cara do momento do Internacional, está treinando com a seleção brasileira sub-20 e as primeiras imagens já apareceram. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 3 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa trazendo uma informação importante que veio da imprensa do Rio de Janeiro. A direção do Flamengo deixou vazar para a imprensa do Rio de Janeiro que está notificando dois clubes do futebol brasileiro por atraso de pagamentos em transferências feitas nesta janela de transferências. Um deles é o Corinthians, que atrasou a primeira parcela do pagamento de Mateuzinho, lateral direito. Mas isso não é de interesse do nosso noticiário. Porque o Inter, aí sim, é o segundo clube que foi notificado pelo Flamengo, envolvendo a negociação de Thiago Maia, que foi comprado pelo Internacional por 4 milhões de euros junto ao clube carioca. O Inter vai pagar 10 parcelas de Thiago Maia ao longo dos próximos anos. E a primeira parcela já atrasou. Uma parcela que gira na casa dos 2 milhões de reais. O Flamengo notificou o Internacional, isso está longe de ir para a FIFA por enquanto, mas é uma notificação, um aviso. Atrasaram. Era para pingar tal dia e não pingou. E agora o Flamengo já joga essa informação também na imprensa. O Inter vai ter que pagar isso. E tem uma receita entrando para o Internacional que pode ser utilizada para isso. A saída do Robert Renan, que vai dar aos cofres do Internacional algo em torno de 1,5 milhão de reais, o que quase quita essa parcela do Thiago Maia. Então é uma situação que, por não ser um valor tão alto, não é preocupante ainda, mas o Inter foi notificado sobre esta situação pelo Flamengo, tá? Enquanto o Inter precisa pagar o Flamengo, tem uma outra proposta que está na mesa do Internacional neste momento por um titular da equipe. E eu falo do atacante Wesley. Wesley está despertando o interesse do Beşiktaş, da Turquia, que colocou na mesa do Internacional uma proposta de 7 milhões de euros. O Inter pagou 2 milhões de euros pelo Wesley. Só que aí vem o contexto que faz com que o Inter, neste momento, esteja recusando a oferta. O Inter pagou 2 milhões de euros por apenas 50% dos direitos econômicos do Wesley. É óbvio que a proposta do Beşiktaş é uma proposta maior, de um valor maior do que aquele que o Wesley valia quando o Inter comprou ele. Então poderia se entender que houve uma valorização do jogador. Mas para o Inter ficaria apenas 3,5 milhões de euros. Convenhamos, é pouca grana, uma diferença de 1,5 milhões de euros para tu te desfazer de um titular, e o Inter não está precisando disso nesse momento. O Inter recusa a proposta. O Inter pode entrar em um acordo com os clubes que possuem percentual do Wesley, o Cruzeiro, o Palmeiras, para pegar uma fatia maior e assim sacramentar a venda. Mas isso depende de um acordo entre as partes. 7 milhões de euros. Com 50% indo para o Internacional, o Inter não deve aceitar essa proposta, pelo menos essa foi a sinalização dada pela direção colorada aos turcos, que seguem insistindo e devem apresentar contrapropostas pelo atacante colorado, tá? Eu quero falar agora a respeito de uma entrevista concedida pelo preparador físico do Internacional, Paulo Paixão. Ele conversou com o Jory Vasconcelos e com o Luciano Périco na Rádio Gaúcha, na noite desta terça-feira. E trouxe relatos interessantes
importantes sobre o atual ambiente do Internacional. Ele falou muito sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido e que vem dando resposta já da parte física. Ele pincelou muito e ponderou muito para não criticar o técnico Eduardo Cudê. Ele foi perguntado sobre isso porque os próprios jogadores já falaram da diferença do trabalho de preparação física do Cudê para a atual comissão técnica. A atual comissão técnica trabalha principalmente com situações e atividades de força, academia. E o Paulo Paixão foi perguntado sobre isso e ele tangenciou. Ele chegou a dizer disse que, do ponto de vista de preparação física, o conceito da comissão técnica do Roger Machado aplica que são necessários trabalhos para ter força, resistência e velocidade. E que todos os trabalhos chegam em algum lugar e cada modelo responde pelo resultado. Ele fala ainda que, por uma questão ética, não se deve fazer uma análise do trabalho anterior. E quando ele pondera isso, fica claro que a percepção do Paixão em cima do trabalho anterior feito pelo técnico Eduardo Cudê, pelos seus preparadores físicos, ele não é dos melhores, porque senão ele elogiaria. O Roger já elogiou, por exemplo, o trabalho tático feito pelo Cudê. Mas o trabalho físico, o Paixão não elogiou e disse, não, por questões éticas não cabe a gente a taxar aqui, a criticar, porque existem críticas a serem feitas no entendimento do atual preparador físico do Internacional. Ele fez um relato a respeito de Gabriel Mercado. Ele disse, o Gabriel Mercado vinha jogando sem ter tempo para treinar, logo na nossa chegada. Ele podia se machucar a qualquer momento. Quando preservamos ele, tiramos ele de alguns jogos, fizemos um trabalho com ele para ele ter uma estrutura mais sólida, para assim evitar algum tipo de lesão. E hoje o Gabriel Mercado é titular indiscutível do time do Internacional, não atuou na última partida porque estava suspenso, mas é uma peça importante para a equipe do técnico Roger Machado. Mas a principal situação perguntada ao Paixão foi a respeito de Ener Valencia. E o Paixão abriu o jogo sobre a má fase atual do atacante equatoriano. Ele disse, a gente internamente vem trabalhando em todos os quesitos. O atleta é muito trabalhador, tranquilão, e a gente não sabe o que está acontecendo. Porque algumas coisas ficam obscuras para nós. Brinquei com ele, mesmo que seja contra o Brasil, é para ele meter gol e fazer aquele sinal de que a zica saiu, para tirar a nhaca. O que está acontecendo, a gente não sabe, sinceramente. O Paixão argumentou e disse que ele faz todos os trabalhos e que é um jogador comprometido e que não sabe exatamente quanto tempo dura uma má fase como essa. Citou que o Valencia já teve outras situações como a do Palmeiras, o jogo contra o Fluminense, onde ele perdeu gols importantes no ano passado, próprio jogo contra o Juventude, onde ele desperdiçou algumas oportunidades importantes. Então não é exatamente agora essa má fase do Ener Valencia, mas ele ponderou. A gente cobra do Ener Valencia porque sabe que ele pode entregar. Só estamos cobrando de quem pode dar. Ele só está sendo cobrado porque é o Ener Valencia, capitão da seleção equatoriana, cara com muitos gols em Copa. E aí ele disse que alguma decisão precisou ser tomada no ponto de vista da gestão do Roger, de segurar, de tentar recuperar, e que nesse sentido o Borré deu uma excelente resposta. Mas foi uma resposta bem completa do Paulo Paixão a respeito de Ener Valencia, que deixa claro, a própria comissão técnica vem trabalhando em todos os aspectos físicos, técnicos, táticos, psicológicos, e ainda não conseguiu encontrar qual é o problema. E que espera, e tem certeza, o Paixão depois falou no fim da resposta, que ele tem certeza que essa fase ela vai passar, que isso já aconteceu com vários jogadores, ele não sabe quando, mas vai passar. E que espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque segundo o relato do Paixão, o Ener Valencia é um cara que vem trabalhando direitinho no bastidor colorado. Por último, eu quero que vocês vejam essa foto aí. Gabriel Carvalho, 17 anos de idade, titular do Internacional, já treinando na Granja Comari com a camisa da seleção brasileira. É a primeira experiência do Gabriel Carvalho com a seleção brasileira, agora já com a Sub-20. Ele foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para esses dois amistosos contra o México em São Januário, no Rio de Janeiro, e já está trabalhando o Gabriel Carvalho pela primeira vez com a seleção brasileira Sub-20. Se espera que isso possa ajudar também no processo de valorização deste jogador no mercado da bola, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Quero passar aqui algumas odds desta quarta-feira de jogos espalhados pelo mundo, inclusive de jogos da data FIFA. A gente vai ter, por exemplo, pela eliminatórias na quinta-feira, a seleção argentina em campo contra o Chile.
Odd da Argentina 1,36, empate 4,5 e o Chile tá pagando 9,5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!